Bem, vamos iniciar, né, pessoal? Então, boa tarde a todos vocês, tá certo? Aqui eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Então, nosso assunto de hoje é as características climáticas do Ceará. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o clima do Ceará, tá certo? De uma forma bem breve, tá bom? Mas também de uma forma bem didática, certo? Bem compreensível para que a gente possa entender algumas diferenças do clima aqui no Ceará e como isso pode afetar a nossa vida, né? O nosso dia a dia, como isso pode afetar o nosso comportamento, né? Como ser humano no meio ambiente, tá bom? Então, quais são os tipos de clima no Ceará que nós podemos identificar, certo? Essa divisão de climas foi proposto lá no mapeamento que podemos identificar, encontrar lá no IPES, né? Que é o Instituto de Pesquisas Econômicas do Ceará, se eu não me engano é isso. Acho que é isso. Então, lá no IPES, a gente já pode pegar aí alguns mapas e encontrar essas divisões, né, de clima. Veja, então, num contexto mais específico, o Ceará tem o clima tropical quente semiárido, tá certo? Que corresponde a quase todo o território cearense, a parte interna do território cearense. Eu vou chamar aqui o tropical quente semiárido de sertão, é o nosso sertão, tá certo? Então, boa parte do Ceará está inserido nesse clima, tá bom? O clima tropical quente semiárido brando já está presente mais no litoral, nos municípios costeiros e próximos das serras, ali no pezinho da serra, tá certo? Então, por ser um clima muito mais úmido, tá certo? E ter um índice, né, de pluviosidade até maior, em alguns casos, ele passa a ser um quente semiárido brando na questão de não tão intenso, né? Um clima de calor não tão intenso. O clima quente semiárido subúmido já está nas áreas mais chuvosas do nosso território cearense, né? Está presente na parte inferior das serras, não é na parte da base das serras, nas primeiras altitudes das serras, né? Então, ela é subúmida, certo? Porque já registra um índice de umidade muito maior por conta de uma altitude maior, certo? Já o clima tropical quente e úmido está na parte intermediária da serra. Já tem uma diferença bem mais visível do clima quente, né? Nesse caso aí, esse clima tropical quente e úmido, ele tem aí uma diferença bem específica, né? Que é a sensação térmica diferenciada, né? A gente sente que termicamente a área é diferenciada. E aí é claro que na paisagem, né, a gente pode identificar uma vegetação diferenciada, presença de solos diferenciados, né, a fauna, a flora diferenciada, tá bom? Já o clima tropical subquente e subúmido está presente nas mais altas altitudes do Ceará, né? Então, os pontos mais altos do Ceará se destaca aqui no clima tropical subquente, né? E não é quente, é abaixo de quente, tem temperaturas abaixo de quente, né? Chega aí a 18 graus em média. Subúmido, certo? Então, vamos dar uma olhada em algumas cidades que podem se destacar em cada uma delas, né? Em cada uma classificação dessa. Então, o clima tropical quente semiárido se destaca aqui a nossa cidade, aliás, nosso município de Sobral, tá certo? Então, Sobral está inserido nesse tipo de clima, né? Então, como é que a gente pode identificar na paisagem as principais consequências, né? A gente pode identificar por um solo mais raso, né? Por uma vegetação mais espaçada, seca, espinhosa, né? Uma vegetação que
não depende exclusivamente da água, né? Ela consegue aí armazenar água nas suas estruturas, né? Internas, né? A gente pode identificar que é um tipo de espaço, né? Que se transforma quando acontece o período chuvoso e não chuvoso. Então, é um espaço que muda de uma forma bem visível quando está no período chuvoso e no período não chuvoso, né? Então, é muito bonito de ver essas diferenças paisagísticas. E vocês, como vocês moram, vivem nesse tipo de clima, vocês podem identificar bem o que é que muda no período chuvoso e o que é que não muda, né? O clima tropical quente semiárido brando, eu destaco aqui a minha cidade, Camusim, né? Com esse campus de dunas móveis, certo? Uma presença de uma umidade que vem do oceano, tá bom? Recebe aí as brisas marítimas, tá certo? É uma área que tem um índice de calor, né? Vamos dizer aqui, uma sensação térmica bem mais baixa comparado ao clima semiárido, né, interno aqui do Ceará. Ele tem uma sensação térmica mais que traz um alívio, né, para as pessoas que moram no lugar, tá bom? Mas Camusim é semiárido, certo? É um clima semiárido, não deixa de ser semiárido. A diferença é só a umidade que vem, tá, do oceano, e por isso classificamos Camusim como uma cidade, um município, clima semiárido brando. O clima quente tropical subúmido, podemos destacar aqui Fortaleza, né? Nesse tipo de clima, é comum a ocorrência de muitas chuvas, tá certo? Então, Fortaleza chove muito mais do que Camusim. Então, por isso, Fortaleza passa a ser um clima tropical subúmido. Não se destaca de forma direta no semiárido, certo? Ainda há muitas discussões. Fortaleza é ou não é semiárido? Para alguns estudiosos é semiárido, para outros não, né? Mas aqui na nossa classificação a gente pode destacar Fortaleza como subúmido por apresentar um grande índice de chuva, tá certo? Então, existem muitos sistemas atmosféricos que faz com que Fortaleza apresente um índice de chuva muito maior do que os municípios costeiros na parte oeste do Ceará, certo? Como Camusim, tá bom? Então, uma das grandes explicações para Fortaleza chover mais está na questão do aquecimento diferencial continente-oceano, né? Então, quando você tem um aquecimento diferencial entre o continente e o oceano, você acaba prejudicando ou então interferindo a formação de chuvas, né? Formação de nuvens e de frentes frias, né? Vamos dizer assim. O clima tropical úmido já é uma característica de cidades, né, de municípios serranos, como o Bajara. Então, a gente pode identificar já uma riqueza faunística e florística nessas cidades, nesses municípios, certo? Então, o Bajara se destaca por ser quente e mais úmido, tá bom? O clima tropical subquente e subúmido é a Meruoca, né, que está em um clima intermediário ali da serra. Então, boa parte do município está inserido nesse tipo de clima, tá bom? Não tem altitudes tão elevadas, como, por exemplo, a Serra de Guaramiranga, né? A Serra de Guaramiranga, se eu não me engano, atinge um dos picos mais altos do Ceará, tá bom? Então, por isso, Meruoca fica sendo aí subquente, subúmido. Essas áreas diferenciadas a gente pode denominar, né, classificar como serras úmidas,
tá bom? Então, são lugares onde tem um índice de pluviosidade, de umidade, a temperatura é mais baixa, né? O índice de pluviosidade e de umidade é muito maior, que mostra como a paisagem é totalmente diferenciada. Se a gente for comparar Meruoca com Sobral, a gente pode ver que existe dois climas bastante diferenciáveis, né? Então, se a gente for pegar o mapeamento do Ceará, né, primeiro pegar aqui os tipos climáticos do Ceará de Köppen, né, nós temos dois tipos. Nós temos o clima seco tropical de savana, que é o azulzinho, né, que se destaca aí por ser um tipo de clima que interfere na formação de uma vegetação mais espaçada, né, de uma vegetação mais diversificada, mais rica, tá certo? Uma presença de um solo não tão raso, né? Não tão pobre, tá bom? Já o clima semiárido, ele é um clima seco, né? De vegetação rasa, aliás, de vegetação espaçada, pobre, um solo pobre, seco, né? Raso, um solo raso, tá bom? E que apresenta altas temperaturas. E é nessa mancha laranja onde nós temos as áreas, né, que podem sofrer desertificação, tá bom? Os tipos climáticos que eu mostrei para vocês aqui está dentro desse mapeamento do IPES. Então, esse aqui é o mapeamento do IPES, tá certo? Aí aqui nós temos o semiárido com a parte laranja, boa parte do Ceará está no laranja. O semiárido brando, o laranja claro. O quente subúmido, né? É o verdinho, verde claro. O quente úmido é o azul. E o azul mais escuro é o subquente úmido, né? Que são as partes mais altas das serras. Então, onde nós temos as partes verde, azul e azul escuro, são as ilhas úmidas. São as áreas de maiores altitudes no Ceará. E aqui o mapa à minha direita, a gente pode observar a divisão climática do Ceará, aliás, do Nordeste, né? Pegando todo o contexto do Nordeste, fazendo uma classificação mais geral da região, né? Nós temos um litoral úmido aqui na faixa litorânea, na parte leste, né? Do Nordeste, né? Que é a zona da mata. Uma parte mais, esse laranja mais claro, que é o tropical semiárido, tá bom? Uma área mais seca, certo? O laranja é o tropical, que apresenta muita chuva no verão e poucas chuvas no inverno. E o vermelho é o equatorial úmido, certo? Que é onde acontece o encontro dos ventos alísios que eu vou falar para vocês lá na frente. É muito próximo do que nós temos na Amazônia, né? Na região amazônica, com altas concentrações de chuva aqui nessa área vermelha, tá certo? Por enquanto, tá tranquilo aí? Qualquer dúvida, pode falar. Então, os ventos alísios, né? É a ação direta, né? Aliás, primeiro vamos denominar o que é o ventos alísios. Então, vejam aí, ó. Os ventos alísios são esses ventos aqui que estão sendo representados na imagem pelas setas brancas, né? Então, esses ventos alísios são ventos que estão atuando aí na faixa equatorial do nosso planeta, na faixa central do nosso planeta. Então, essas setas brancas, elas estão indo ao encontro, né, da linha do Equador, tá certo? E esse encontro desses ventos é o que nós chamamos de convergência, de encontro. Eles estão convergindo em uma área. Então, esses ventos acabam trazendo nuvens, tá certo? E formando chuvas aí. Então, a ação direta dos ventos alísios vai intensificar também o regime eólico na região, tá certo? Então, onde está circulando esse vento vai interferir diretamente no comportamento, né, do regime eólico, regime de ventos na região. A zona de convergência corresponde à área do encontro dos ventos alísios, como eu estou mostrando para vocês. O Ceará está aqui no círculo amarelo, né?
Então, veja que o Ceará está numa área de passagem da zona de convergência. Esse fenômeno natural recebe o nome de ZCIT, que é a zona de convergência intertropical. Por quê? Porque essa zona, ela está entre os trópicos, por isso que se chama intertropical, né? Então, por estar entre os trópicos, é zona de convergência, de encontro dos ventos alísios, intertropical entre os trópicos. E é, pessoal, o principal fator climático, né, que causa chuvas na nossa região. Então, quando a gente quer entender como se comporta as chuvas, como se distribui, nós devemos observar o comportamento da ZCIT, né, e o deslocamento, né, dessa ZCIT. Como no caso aqui, ó, nesse mapa, as manchas azuis são as nuvens, certo? Então, a ZCIT está aqui nessa escadazinha aqui laranja, localizada particularmente, principalmente aí na linha do Equador. Então, essa formação de nuvens está sendo formada pelo encontro de ventos alísios, né? Ventos alísios que vêm da direção nordeste aqui no hemisfério norte e na direção sudeste do hemisfério sul, originado do sudeste do hemisfério sul e do nordeste no hemisfério norte, né? Então, esse encontro de ventos, essa convergência de ventos, vai fazer com que forme essa cadeia, né, esse cinturão de nuvens na linha do Equador. E essas nuvens, elas vão trazer chuva, certo? Forma nuvem, vem chuva, certo? Aqui para o nosso Ceará, tá bom? Agora, o oceano é que vai comandar se essas nuvens vão chegar ou não até a gente. Então, o comportamento térmico dos oceanos, né, é que vai dizer se essas nuvens vão chegar e vai cair muita chuva ou não, certo? Então, como vocês podem observar aqui, pessoal, esse primeiro mapa na esquerda, a gente vê uma grande concentração de águas quentes, né, acima de 28 graus para cima, certo? No Oceano Atlântico, tá bom? Próximo da linha do Equador. Isso vai fazer com que as nuvens se desloquem, né, possam se deslocar para o continente, né, para as cidades aqui na região Nordeste, certo? Então, quanto mais aquecido estiver ali o Oceano Atlântico, né, nessa parte equatorial, melhor para o deslocamento da ZCIT em direção ao Ceará. E isso vai favorecer a ocorrência de chuvas, certo? Então, por isso que as chuvas acontecem muito mais nos primeiros meses do ano, porque é nos primeiros meses do ano que os oceanos estão mais quentes na parte equatorial aqui do Oceano Atlântico. Já lá no final do ano, a gente observa que o oceano está bem mais frio, né? Então, aqui a gente vê a ocorrência de um oceano de 0 graus a menos 0,5 graus Celsius, né, na parte equatorial. Isso vai inibir, vai prejudicar a formação de nuvens, né, e vai dificultar a formação da ZCIT, né, de nuvens aí na ZCIT, nessa área da ZCIT, tá bom? Então, se a gente for trazer aqui uma definição bem exata, né, a temperatura do Oceano Atlântico vai influenciar o posicionamento das ZCIT, trazendo ou afastando as chuvas, certo? E antes que alguém me pergunte, né, quanto à ocorrência dessas chuvas, né, porque o oceano esquenta muito ou esfria muito, então nós temos uma grande variedade de fatores que podem influenciar o comportamento térmico dos oceanos, tá bom? Então, isso daí já fica para um outro momento para a gente discutir. Então, apesar da diferença paisagística do período chuvoso e seco, ambos estão no verão, né? Quer dizer, o verão para a gente aqui, pessoal, começa no dia 21 de dezembro e termina no dia 20 de março, certo? Então, o nosso verão vai estar acabando agora em março, tá bom? Então, as maiores ocorrências de chuva
aqui no Ceará, acontecem no verão. Então, nós temos um clima chuvoso no verão, certo? Então, as maiores chuvas, né, o período chuvoso está no verão e não no inverno, né? A gente, desde pequeno, aprende que nós estamos no inverno, né? Só porque está chovendo, mas não. Estamos no verão, certo? E veja como essa cidadezinha de Afogados da Ingazeira, lá em Pernambuco, veja como a paisagem muda, né? Veja como o clima semiárido altera, se transforma de uma forma assim bem visível, né? Aqui na minha esquerda, um momento em que o semiárido está sem chuvas, né? Está num período de secas, né? De estiagem. E aqui um momento em que começam as chuvas. Então, veja como se transforma. Isso é muito bonito, né? Isso daí é um fenômeno belíssimo. Qual é o poder do El Niño e da Laninha, né, nos sistemas climáticos aqui na nossa região? Então, ambos, tanto o El Niño como a Laninha, né, elas envolvem anomalias, né, são mudanças de temperaturas da superfície do oceano e na circulação atmosférica, resultando em extremos climáticos em todo o mundo. Enquanto o El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico. Opa, caiu aqui. Pronto, agora consertei as coisas. Enquanto que o El Niño consiste no aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, o Laninha é o contrário, é o resfriamento do Pacífico Equatorial, certo? Então veja, qual a diferença do El Niño para a Laninha? Aqui no El Niño a gente observa que o Oceano Pacífico, que está aqui nessa área aqui, nesse lado, o Oceano Pacífico é para cá, e o Oceano Atlântico é para cá, certo? Então, veja que o Oceano Pacífico apresenta uma alta temperatura, certo? Na região equatorial, certo? Próximo da linha do Equador, ou na linha do Equador, certo? Então, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico vai aquecer mais de 0,5 grau, certo? Vai apresentar um aquecimento, e isso vai proporcionar o quê? Chuvas torrenciais aqui nessa parte da América do Sul, né, na parte oeste da América do Sul, e falta de chuvas aqui para o Nordeste, mas pode ocorrer chuvas torrenciais no sul e sudeste do Brasil, certo? Então, a ocorrência de El Niño, para a gente aqui no Ceará, não é bom. Já a Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico. Veja, ó, aqui em azul indica resfriamento, vermelho, laranja indica aquecimento. Então, veja como o Oceano Pacífico está resfriando no Laninha. O que isso vai proporcionar? Falta de chuvas no litoral oeste da América do Sul, ocorrências de muitas chuvas aqui para a gente no Nordeste, e pode ocorrer chuvas também no sul e sudeste, mas no Laninha o que mais acontece é falta de chuvas também no sul e sudeste, tá certo? Então, para a gente, Laninha é muito bom. Um forte El Niño pode agravar a seca na região nordeste do Brasil, dificultando aí a disponibilidade de água. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, pessoal, é que o El Niño e a Laninha são fenômenos naturais, né? Existem alguns pesquisadores que tentam fazer uma análise científica, né, da ocorrência do El Niño com o posicionamento da Lua, tá certo? Então, existem muitas pesquisas a respeito de como o El Niño ele existe, porque o El Niño existe, quem é o principal causador dele, né? Que ninguém sabe quem é o principal causador do El Niño e da Laninha. É uma grande interrogação aí nas ciências atmosféricas, tá certo? Então, o El Niño ele é natural. O que não é natural são as extremas dificuldades perante a seca, né, na nossa região. Então, quando a gente fala de seca, né, nós estamos falando também, não só por um problema climático, mas também estamos falando por falta de políticas públicas de enfrentamento à seca.
Então, o nosso Ceará, que sofre tanto com a seca, sofre com falta de abastecimento de água, que sofre com falta de políticas de auxiliar o agricultor, de auxiliar o homem do campo. Então, a seca é muito mais uma questão política, né? É muito mais causada por uma questão política do que por uma questão ambiental. Então, veja o monitor das secas, né? Em janeiro de 2018, quanto mais vermelho aqui, o vermelho escuro e o vermelho mais clarinho, mas as tonalidades vermelhas são as áreas mais secas, né, do Nordeste no ano de 2018, tá certo? Aqui o Ceará, nós temos principalmente a parte central e sul do Ceará como as zonas mais secas, né, secas mais extremas. Aqui o nosso Sobral está com uma seca que varia aí do moderado, né, ao grave, né? A melhor situação do Ceará em 2018 estava ali próximo do litoral, no litoral e municípios próximos do litoral, com uma seca mais relativa, né, uma seca mais fraca. Já em 2019, veja como melhorou o quadro, né, aqui do Ceará. Nós chegamos em 2019 e não tínhamos mais um quadro de seca extrema e excepcional, tá certo? Isso vai estar totalmente relacionado com a ocorrência de El Niño ou Laninha. No caso de 2019, nós tivemos um fortalecimento da Laninha, tá certo? Mas eu quero deixar bem claro, quero voltar a bater nesse ponto, né, nessa tecla. Não é só uma questão de presença ou ausência de Laninha, presença ou ausência de El Niño. É também uma questão política, tá certo? Então, a atual situação que nós estamos é uma formação tímida da Laninha, né? Então, veja que em azul, um comportamento mais frio do Oceano Pacífico, né, na linha do Equador. Então, veja que na área da linha do Equador o oceano está mais resfriado. Isso vai ocasionar um aquecimento maior do Oceano Atlântico. Veja que tanto o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ele se comporta como uma balança, né? Se o Pacífico aquece, o Atlântico esfria. Se o Pacífico esfria, o Atlântico aquece. É uma balança, certo? E a Laninha e o El Niño influenciam no clima mundial, por isso que são importantes. Então, a depender da intensidade da Laninha, pessoal, isso vai corresponder totalmente ao nosso regime de chuvas, que poderá ser identificado ou não. Então, temos que observar o comportamento da Laninha, por isso a importância, para entender, né, e para prognosticar, né, fazer prognósticos aí a respeito da ocorrência das chuvas e suas intensidades. Sobre as quantidades de precipitações, né, que aconteceram, veja que de 2010 até 2020, como o comportamento das chuvas teve altos e baixos, né? Então, tivemos um período alto de chuvas em 2011, de 2012 a 2015, o índice de chuva foi baixíssimo, que foi a ocorrência de um El Niño mais forte. Em 2016, nós tivemos uma ocorrência maior de chuvas. 17, 18, ocorrência menor de chuvas. E 2019, 2020, já tivemos um quadro melhor, tá certo? Mas esse quadro melhor em 2019, 2020, ainda não é suficiente para reabastecer os nossos açudes. Por isso, a enorme dificuldade, né, pessoal, de abastecimento, né, a dificuldade de recarga dos rios, tá bom? E quando a gente fala de água, a gente fala de uma questão grave, né, de uma questão de saúde, tá bom, das pessoas, que é um dos principais problemas que nós passamos aqui no Ceará, certo? Então, vamos finalizando por aqui, obrigado, viu, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Nenhum? Vou finalizando aqui, vou parar aqui a gravação, tá bom? Deixa eu ver aqui.